Olá, amados, sejam muito bem-vindos à minha página. Estamos por cá. Muito obrigado pela visualização de vocês. Continuem a mandar mensagens que nós vamos responder a todos. Assim que possível, nós entraremos em contato. Não deixa de dizer de onde você está falando. E nós vamos falar hoje sobre o que está acontecendo com a Virgínia e o Vini Júnior, que simplesmente ele abriu para uma questão pessoal. Ele deu uma situação diversificada ali e ele simplesmente quis sair daquela situação que estava ali presente, vivendo outras experiências, tá? Meus queridos, e é isso que nós estamos sentindo, é isso que nós estamos vendo. Não deixa de acompanhar a gente, não deixa de dizer de onde você está falando e dizer seus oi, tá bom? E nós vamos falar, ela largou ele por causa de questões afetivas, porque ele não ia ficar sincero dentro da relação. E agora nós vamos falar sobre o Banco Master, que houve o Flávio está distinguindo aonde foi o dinheiro, que é uma auditoria no Banco Master de todas as pessoas que estão envolvidas. Então há um direcionamento. Se há um direcionamento e a proposta paga para as pessoas, não tem problema nenhum, porque ninguém sabia quem era quem ali, tá? É o que se parece. Então não há problema. O problema é quando não há definição do dinheiro, que o dinheiro é em terceiros governados por segundos, e aí esse é o problema, né? Esse é o estrogo, essa é a situação escusa. E aí nós vamos falar agora sobre o rabinato, que eu não vou dizer o nome de um rabinato aqui, aonde o rabino disse que o judaísmo não é profecia de profetas e não é profecia e não pode ser direcionado a isso. Mistorim, que é o mistério, tá? Que eu acredito, a última palavra que ele falou, aceitei. Quer dizer, eu concordei. Mas nós vamos entender mais um pouquinho. Uma ótima pessoa, foi no programa de televisão e disse que o judaísmo não era profetizo de ninguém. Então, tirando o profetiza, fica ninguém. Então nós entendemos que essa situação está super direcionada a uma questão moral, ou seja, este rabino que chegou do mundo, né, como todos os outros que vieram pelo mundo, trouxeram a família dele um núcleo moral. Ele tem um núcleo moral, porque ele distingue através da moralidade, ou seja, aquilo que ele aprendeu, a sociedade em que ele viveu, os cunhos que ele trouxe, e a família que ele reproduziu aqui, que reproduziu isto nele. Apesar dele não se vestir ortodoxamente, ele ganha este patamar de moralista fundamentalista, ou seja, do fundamento da família dele, do fundamento da vida dele. Então ele é um moralista fundamentalista, tá? Se ele tivesse num embate comigo, eu falaria isso para ele, logo de frente, analisando sua performance, que é uma performance maravilhosa, que não tem nada a acrescentar, uma pessoa que está ali lutando, lendo a Torá, falando a Torá, então fala a Torá, lê a Torá, continue, Matias virá, lemos Torá, fazemos Torá todos os dias, sempre, tá? E a ética diferencia disso, e a ética teológica diz que devemos agir com justiça. Então a ética nos impõe que a ética é uma coisa que vem do grego ethos, e moralis, que vem do grego moralis. Então, a ética, ethos, nos referencia que devemos ser justos, imparciais e analisar um foco de tudo. E perguntamos sobre a Torá o que a Miriam fez. Miriam era irmã de Arão, que era irmã de Moisés. Ela dança e libera o povo. Enquanto Moisés estava na montanha, Miriam estava fazendo o quê? Profetizando, guiando o povo. Com o quê? Com as profecias. Ou seja, com o que vinha acontecer. Quando ele desce e diz, não fica a mulher cuxita, Moisés diz, não, isso não é errado, isso não é certo. Porque até o líder da religião judaica, Moshe, tinha uma mulher estrangeira. Então ela fica na mesma hora coberta de lepra. E Moisés dá 7 dias para ela, pede a Deus, em 7 dias a lepra sai. Desde então Miriam dança com os anjos junto na vitória final do Mar Vermelho.
Então nós entendemos a participação dessa pessoa maravilhosa, nós entendemos a participação da profetisa Débora, que debaixo das palmeiras falou lá para o povo todo e guiou o povo todo. Nós entendemos a posição da esposa de Isaías, que não aparece no versículo, mas nós temos recintos disso, de Hulda, que aparece em 2 Reis 23-12, se não me engano, que também era uma profetisa. Nós temos também temos a maior significado hoje, atualmente, de uma grande personalidade que não foi totalmente verbalizada e historiada como se deve, que foi Maria Madalena. Maria Madalena foi a última mulher a ver Jesus Cristo ressurreto. Então nós entendemos a performance dessa mulher, a capacidade intuitiva de ir no lugar onde Jesus estava após seus 3 dias de falecido e a sua conexão profunda com Jesus Cristo. E esta mulher, pouco se sabe sobre ela, porque os manuscritos estão provavelmente dentro de algum lugar no Vaticano. Enfim, nós entendemos que no censo, mas aí entraremos em outra questão muito séria, que é o censo, que é o números, aonde indica a vinda do Messias e aonde possivelmente está a igreja, aonde ele nasceu, aonde está o Santo Sepulcro, onde está tudo protegido. Israel não permaneceria com tal igreja, catedral ecumênica, dentro de uma catedral preservada, se não existisse um êxodo, ou seja, se não existisse um números, e o números está em Israel e já foi comprovado. Então, falácia dizer que não existe Messias, falácia dizer que não existe essa trajetória toda que Matias fez, que Yeshua fez. Yeshua era diferente porque ele era vindo das estrelas, vindo do céu, segundo a passagem. Então nós não podemos intervir também com o Moisés, que era uma figura vinda dos céus, paranormais, assim como José, vendo aqueles sonhos todos, interpretou aqueles sonhos todos como profeta. Também Daniel como profeta, Isaías como profeta, ao ponto de Isaías dizer para Ezequias que não podia ele se casar, que não podia administrar a obra porque ele não era casado. Então nós temos diversas personalidades. Essas personalidades femininas, agora no caso, que eu estou me abordando em 10 minutos, rapidamente, são personalidades totalmente distintas do seu tempo, totalmente à frente dos seus tempos, totalmente liderando grandes situações de risco, como a Débora, que liderou grandemente com a sua profecia, todos aqueles homens todos contra aqueles reinados sozinha. Então nós temos essas lideranças femininas e elas estavam por trás, elas não aparecem porque nós, logicamente, quando numa perseguição, as pessoas não vão aparecer numa perseguição. Então nós entendemos que era um troço de vida e morte, que Jesus Cristo tinha sido crucificado, não era à toa, e levando uma palavra de amor. E nós vamos agora a Números. No meio dos filhos de Israel não terão herança. O Eterno a Moisés, dizendo: e aos levitas falarás e dirás, quando tomardes os filhos de Israel o dízimo deles, vós, por vossa herança dele, separareis uma oferta para o Eterno, o dízimo do dízimo, e será considerado a vossa oferta como oferta que separa da ira, e como aquele azeite e de mosto de uva que se separa dos lagares. Assim separareis também a vós a oferta separada do Eterno. De todos os vossos dízimos que tomareis dos filhos de Israel, dareis dele a oferta separada do Eterno para Arão, sacerdote. Então ele diz sacerdote Arão, ele incrementa que Arão é o sacerdote. De todas as vossas dádivas separareis, de todas as ofertas separareis, de todo o melhor dela, parte consagrada que lhe é consagrada. Lhes dirás, quando separardes o dízimo do melhor, o restante será para os levitas, livre, como produto da eira e como produto que está no largar, e comereis em qualquer lugar, vós e vossas famílias, porque é vosso prêmio em troca de vosso serviço na tenda da reunião, e não levareis sobre vós por isso o pecado. Quando separardes o melhor dele e a santidade dos filhos de Israel, não profanareis e assim não morrereis. Então, dízimo, é importante dar o dízimo, nunca falei que era o contrário.
A importância total do dízimo é dada e Moisés tinha que separar o dízimo do dízimo. Uma coisa tão séria entre os judeus que vocês nem imaginam. Não se pode fazer brincadeiras com relação a isso. Não se pode pegar ofertas e viver a ermos, como se diz, isso é pecado. Apesar da melhor parte pode ser dada para o profeta. Para as pessoas, os levitas tem que ser dada para os levitas, ou seja, para a casa, para